dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. A força da verdade, a consequência da verdade é algo que precisa ser sempre lembrado, porque, de fato, a verdade liberta. Vive muito mal quem vive a mentira, quem tem que esconder, quem tem que omitir, quem tem que inventar, quem tem que estar sempre tendo o cuidado de não ser descoberto. A verdadeira felicidade tem a ver com a coerência entre aquilo que vivenciamos, aquilo que estamos vivendo e as nossas atitudes. Portanto, pense a respeito daquilo que te incomoda, daquilo que você é levado muitas vezes a inventar, a mentir, como interesse em manter e preservar certas coisas. Procure fazer um questionamento a respeito das suas verdades e fazer com que elas se tornem visíveis, né? Não apenas para você, mas talvez para as outras pessoas. Muitas famílias têm determinados segredos. Eu gosto de falar sempre isso a respeito, por exemplo, da situação de adoção, né? Muitas famílias gostam de preservar ou de esconder a realidade de um fato, por exemplo, de ter adotado alguém. Isso carrega um fardo pesadíssimo durante toda a vida. E o que isso gera como consequência? Um medo, um desconforto. E, deixa eu falar, quando as coisas se fazem na base da verdade, há uma libertação muito grande. Por isso, pense a respeito das situações que são escondidas, camufladas. Esses segredos talvez não tenha cabimento e maior e mais libertador seja a verdade. Pense nisso. Quero agradecer muito o carinho das pessoas que têm nos telefonado, mas lembrando sempre que o número do nosso WhatsApp, né, que nós passamos ontem, 91 20 3000, é para agendar consultas, tá? 91 20 3000. Para agendar consultas. As pessoas que estiverem interessadas em escrever para que a gente comente e converse aqui no programa, então deve usar o Facebook ou então a partir do e-mail, né? Do e-mail que sempre Rosângela está anunciando aqui a respeito de como você deve fazer, o despertar@tvcorreio.com.br. Mas se você deseja, então, marcar uma consulta, aí você pode ligar para a gente no 91 20 3000. Lembrando que nós não temos planos de saúde. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Fabiano. Bom dia a você que nos acompanha. Ele já deu o e-mail? Então eu vou te dar o endereço para se você quiser escrever uma carta para a gente, porque essa semana a gente tem recebido várias cartas. Você coloca lá, Programa Despertar, Avenida Pedro II, 623, CEP 58030420. Está aí no seu vídeo. Vamos para o e-mail de hoje? Vamos lá. É de uma mãe. Ela diz: estou muito aflita, doutor Fabiano. Meu filho tem 16 anos e está usando drogas. Desde que começou um namoro com uma moça da escola, ele deixou de assistir às aulas e vive mentindo. Rouba coisas de dentro de casa e do carnaval para cá, ele desaparece. Às vezes passa 2, 3 dias fora sem dar notícia. Já dei vários aparelhos de celular para me comunicar com ele, saber como ele está. Mas quando ligo, descubro que ele já repassou o aparelho para outra pessoa. Pelo amor de Deus, doutor Fabiano, não consigo conversar com ele. Ele está sempre com um olhar distante, não tem atenção, me xinga, grita, fica brabo, outras vezes chora, me abraça, me pede perdão, me pede para ajudá-lo, porque já não aguenta mais a vida que está levando e não consegue sair das drogas. Como uma mãe deve tratar um filho nessas condições? Estou sofrendo muito, sem paz, de manhã e de noite, com medo de uma notícia pior. Onde posso encontrar ajuda? A gente pensa que isso acontece com o filho dos outros, mas quando acontece na nossa casa, o mundo desaba. Mãe, compreendo bem você. Eu já tive a oportunidade de falar aqui que a maior experiência que eu fiz na minha vida foi quando fundei a Fazenda do Sol, em Campina Grande, e tive a oportunidade de morar na fazenda com aqueles que viviam o problema da dependência química. É claro que nós não estamos aqui para dizer se ele é inocente ou se ele é culpado em virtude de determinada situação. Aliás, nesse aspecto, a culpa
pouco interessa. O que mais interessa nesse processo é a descoberta de que precisa de ajuda. E é uma descoberta que, claro, os parentes, as pessoas próximas logo fazem, mas que em determinado instante o próprio dependente químico também faz essa descoberta. Por quê? Porque ele passa por privações, porque ele não passa só por situações, aspas, prazerosas em virtude do efeito da droga. Ele passa também por situações vexatórias, ele passa por situações de inconformação e, portanto, é nessa dualidade, nessa verdade dupla de se mostrar forte demais, autoritário demais, para querer fazer da vida o que eles imaginam poder fazer e ter a liberdade de fazer, como o uso da droga, e do outro lado também a carência, o se colocar numa situação tão fragilizada que diz: mãe, me ajude, mãe, eu preciso de sua ajuda. As perdas levam a essa compreensão. Quando uma pessoa começa a identificar as perdas em várias situações, em vários espaços e nos afetos, né? Amigos que se afastam, situações de perdas financeiras, protestos dos pais, a convivência familiar fica difícil, são perdas que geram uma compreensão de dizer: eu preciso sair disso. É claro que é nesse momento, justamente em que ele revela uma necessidade de querer sair, em que é preciso já estar preparado para um acolhimento. Porque esse movimento de querer se tratar da droga e também através da própria abstinência que leva ao querer não deixar, né, a crise de abstinência que traz o que a gente chama de fissura do desejo de usar a droga, gera uma complicação e um desejo de deixar a instituição. Por isso, ou o lugar em que ele está se submetendo a um acompanhamento, a um tratamento. Né? Você não falou que tipo de droga, imagino que já esteja num estágio também bem avançado diante da situação que você coloca, da forma como ele se porta, inclusive subtraindo e vendendo objetos para comprar a droga, imagino dessa forma, os celulares que você coloca, que você já deu. Né? Então, o que você deve fazer nessa situação? Primeiro, aproveitar um instante, se há esse instante em que ele pede ajuda, que você possa fazer a ajuda adequada. Eu imagino que, diante de uma situação, você deve levá-lo a um CAPS, por exemplo, ao CAPS AD, para que ele possa fazer uma avaliação, né, do que deve ser feito com ele. A perspectiva ou a possibilidade de encaminhamento, por exemplo, para uma fazenda de recuperação, eu sei que muitas vezes é muito caro, né? Mas existem instituições que ajudam nesse processo, ou seja, o trabalho deles que realizam em determinada instituição permite com que esses produtos sejam vendidos e assim eles se mantenham no tratamento. Então, você precisa levá-lo primeiro a um especialista para ver qual é o grau que ele está de comprometimento, para ver qual é a medida adequada, né? Por exemplo, também você pode levar um psiquiatra, um médico, um psicólogo, que poderá também dar uma orientação para você nesse sentido. No instante em que ele não estiver com essa docilidade, com essa vontade de se tratar, aí a situação é diferente. Você precisa autoafirmar-se, você precisa colocar as regras e que você precisa definir e não permitir que o seu filho de 16 anos possa contrariá-la. Para isso você também precisa de um suporte, porque nós estamos falando em codependência, ou seja, você precisa estar junto com um grupo de pais que possam estar tendo um acompanhamento. A Cidade Viva tem esse trabalho, né? A Igreja Cidade Viva tem esse trabalho, outras instituições como, por exemplo, o Amor Exigente, tudo isso vai fazer um fortalecimento para você também saber dizer não para o seu filho num instante como esse e colocar as regras bem claras daquelas que são praticadas dentro da sua casa. Exatamente. Nós voltaremos amanhã. Guarde isso. Faça o bem que o resto vem. Você fica com a minha amiga Fernanda Albuquerque no programa Mulher Demais.